Os grandes complexos industriais mantêm em seu quadro de funcionários alguns operários que prestam serviço apenas quando ocorre uma falha em algum setor da fábrica. Assim, se uma máquina apresenta algum defeito, eles são convocados e comparecem ao local para identificar o problema e solucioná-lo, e tudo volta a funcionar a contento. Esses homens não se preocupam com sistemas que estão operando bem, especializam-se em localizar e corrigir defeitos. No reino de Deus ocorre algo semelhante. Deus também sempre tem de prontidão seus especialistas, cuja principal função é cuidar das falhas morais, ou melhor dizendo, do declínio espiritual de uma nação ou igreja. Exemplos desse tipo de indivíduo foram Elias, Jeremias, Malaquias e outros iguais a eles, que em momentos críticos da humanidade surgiram no cenário da história para repreender, condenar ou exortar o povo de Deus em nome dele e da justiça. Quando o povo de Israel ou a igreja se achavam em condições normais, esses sacerdotes, pastores ou mestres trabalhavam silenciosamente, passando quase despercebidos. Mas assim que se desviavam um pouco das veredas da verdade, esse especialista se levantava para intervir. Parece que possuíam um instinto especial, capaz de detectar problemas, o que fazia com que logo corresse ao auxílio do Senhor e do seu povo. Geralmente, esse tipo de pessoa tinha a tendência de ser radical, de ter atitudes drásticas e ser até certo ponto violento, e os curiosos que se pusessem a observar seu trabalho provavelmente o taxariam de extremista, fanático e negativista, e num certo sentido não deixava de ter razão. Ele era um homem de um propósito só, de caráter severo, destemido, e esses eram justamente os atributos que as circunstâncias exigiam. A uns ele chocava, a outros assustava, e a outros ainda afugentava. Mas o profeta sabia, sem sombra de dúvida, que o havia chamado para executar aquele trabalho, e qual a tarefa a ser cumprida. Seu ministério tinha um caráter de emergência, e isso fazia dele um homem diferente, bem distinto dos demais. O débito que o povo de Deus tem para com esses servos dele é tão vultoso que nunca poderá ser pago, e o curioso é que eles raramente pensam em saudá-lo. Enquanto esses indivíduos estão vivos, em compensação, a geração seguinte o exalta, escreve livros sobre seus feitos, como se instintivamente, em meio sem jeito, quisesse desincumbir-se de uma obrigação que a geração anterior praticamente ignorava. Quem conhece Leonard Ravenhill vê nele esse especialista espiritual, esse homem enviado por Deus, não para realizar o ministério na obra regular da igreja, mas para fazer frente aos profetas de Baal, desafiando-os em seu próprio território, para envergonhar os negligentes sacerdotes que oficiam no altar, para enfrentar os falsos profetas e advertir o povo que está sendo desviado do caminho certo por influência deles. Um homem como esse às vezes não é companhia muito apreciada. O evangelista profissional que sai correndo do culto assim que ele se encerra e vai para um restaurante de luxo contar piadinhas com os amigos, talvez o considere uma presença embaraçosa, pois ele não é desses que consegue silenciar a voz do Espírito Santo em seu coração, como quem fecha uma torneira. Ele insiste em ser um crente fiel o tempo todo, onde quer que esteja. É nisso também se distingue de muita gente. Quando se trata de Leonard Ravenhill, é impossível ter uma posição indiferente. Seus conhecidos podem ser divididos em dois grupos, aqueles que o amam e admiram profundamente e aqueles que o detestam. E o que se diz dele pode se dizer também de seus livros, ou deste livro. Ao encerrar a leitura, o leitor ou procura logo um lugar silencioso para orar, ou o atira longe, irritado,
fechando o coração às suas exortações e apelos. Nem todos os livros, nem mesmo os bons livros, podem ser considerados uma mensagem enviada direto do céu, mas acredito que este, ou seja, porque seu autor é uma voz do alto e o espírito dele fala por suas páginas. A. W. Tozer. Avivamento, sem dúvida, esta é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico brasileiro, mas quando Leonard Ravenhill escreve sobre avivamento, ele não toma partido entre os carismáticos e tradicionais, e nem toma conhecimento das questões debatidas entre eles. Para ele, a questão não é se tocamos bateria em nossos templos ou se levantamos as mãos no culto de louvor. Ele nos chama a levantar um clamor a Deus para que ele fenda os céus e desça com poder e autoridade para tornar o seu nome notório na presença de seus adversários, fazendo as nações tremerem diante dele. Leonard Ravenhill não brinca em serviço e não dá moleza para quem está com a vida acomodada na igreja do Senhor. Cansado de ver a noiva de Jesus debilitada pela carnalidade, ele dá um puxão de orelhas bem dado e faz cobranças de santidade, poder e oração que poucos têm coragem ou autoridade para fazer. Se ele chama os crentes a orar, é porque ele ora, e ora como poucos que eu já ouvi. Muitos me perguntam por que tarda o pleno avivamento. Ravenhill responde com palavras insensíveis e inconfundíveis, escrito em 1959. Este livro tardou a sair em português, mas minha oração é que esteja sendo lançado no momento certo para despertar uma igreja confusa, mundana e enfraquecida para um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Só assim ele cumprirá o seu papel profético de família de Deus, corpo, noiva e habitação de Cristo. Eis minha pequena oferta de pães e peixes, um lanchezinho simples, sem a beleza nem o sabor de um bolo de aniversário. Sinto-me como um marinheiro que vi surrando um soldado, certa vez, porque explicou ele: esse sujeito xingou minha mãe. O meu senhor também foi insultado e sua igreja vilipendiada, e diante de 2 insultos desses, meu coração se angustia. A igreja tem muitos inimigos. Não posso deixar minha espada na bainha, de modo algum. Calculo que cerca de 1 milhão de pessoas leem o jornal Herald em sua edição em inglês. Alguns dos capítulos deste livro já foram publicados neste periódico sob a forma de artigos e, portanto, foram lidos por inúmeros leitores. Isso não me deixa orgulhoso nem humilhado. E esse jornal é publicado também em francês, espanhol, alemão e outras línguas. Portanto, através dessa publicação, bem como no Alliance Witness e outras semelhantes, Deus tem usado esses meus despretensiosos estudos para falar ao coração de muitos crentes. Meu desejo agora é que também você, leitor, receba uma bênção por meio deles. Quero agradecer sinceramente ao meu estimado amigo e conselheiro espiritual, Dr. A.W. Tozer, que bondosamente escreveu o prefácio. Agradeço também ao Sr. Winnes e à sua filha Ruth, que corrigiram e datilografaram o manuscrito, realizando um trabalho primoroso. Todos os lucros auferidos com a venda desta obra serão revertidos para o sustento de missões no exterior, que nós possamos viver sempre com os valores eternos em vista. Leonard Ravenhill. Você acabou de ouvir o prefácio e a introdução da série Por que Tarda o Pleno Avivamento. Continue nos assistindo, creio que essa série vai edificar muitas vidas, inclusive a minha e a sua. Deus abençoe e até a próxima.